capítulo 10, versículo 25 até o 37. Glória a Jesus. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: Respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, aos quais o despojaram e, espancando-o, retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um dos samaritanos que ia de viagem, chegou aos pés dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma coisa. Amém. Esse texto, queridos, ele veio ao meu coração alguns dias atrás. Eu estava levando a minha filha para uma consulta médica, e ali nós paramos no farol, e veio, como de costume, os irmãos já devem ter presenciado isso, veio uma pessoa e, vendendo balas, me ofereceu o produto que ele estava vendendo, e eu não quis adquirir o produto, mas as moedas que eu tinha e a que a minha filha tinha, a gente entregou para aquela pessoa. E logo em seguida veio uma outra pessoa que certamente não estava junto, ofereceu outro produto, e nós rejeitamos. E ele disse para mim: Ajuda o próximo hoje. E esse texto, quando ele me falou, veio ao meu coração. E desde então, eu estou com esta palavra no meu coração e quero compartilhar com vocês nesta noite com a ajuda de Deus. Nós vamos ver, queridos, que este texto começa com um diálogo, começa com uma conversa. Ali, um doutor da lei, um homem que podemos dizer um teólogo judeu, conhecedor da palavra, um exímio estudante da Torá, ele vai até Jesus e, com a intenção de colocar Jesus em uma situação delicada, ele faz a seguinte pergunta: Mestre, o que eu preciso para receber ou adquirir a vida eterna? O Senhor Jesus, ele responde àquele homem com outra pergunta, dizendo: Você é o doutor da lei, como você a interpreta? Como que você lê? O que é que você entende? E aí ele responde com os 10 mandamentos, e resumindo em 2 partes, ele diz: amará o seu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças,
com todo o teu empenho e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, amados irmãos, que há uma ligação naquilo que eu presenciei no farol e contexto ao qual a gente está expondo a vocês. Aquele homem disse, olha, é necessário amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus disse, olha, disseste bem, o seu raciocínio, a tua interpretação é muito boa. Faça isso e você viverás, ou seja, faça isso e você irá ter uma vida e a vida eterna. E se parasse por aqui, irmãos, estava tudo bem. Se parasse por aqui, a conversa estava assim finalizada. Mas o doutor da lei, querendo se justificar, porque nós, homens, somos assim, às vezes nós não nos damos como satisfeito por aquilo que já foi esclarecido. E aí ele pergunta, e quem é o meu próximo? Aí entra a parábola, conhecida como a parábola do bom samaritano. E aí o Senhor Jesus vai dizer, olha, havia um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, que foi pego pelos salteadores ou os ladrões, e eles o despojaram, espancaram e deixaram ele meio morto, ou seja, agonizando. E ele vai continuar dizendo a parábola, dizendo que ali, naquela mesma trajetória, ou naquele mesmo caminho, havia passado um sacerdote que, vendo aquele homem, passou de largo, não deu importância. E da mesma forma, um levita, passando de largo, também não deu importância. E aí Jesus, ele vai trazer a memória daquele doutor da lei a respeito do bom samaritano. Ele vai dizer, pelo mesmo caminho, vinha um bom samaritano, o samaritano, e vendo aquela situação, se comoveu intimamente o seu coração, e ele parou, desceu do seu animal, e deu ali os primeiros socorros para aquele homem que estava na situação delicada. O Senhor Jesus vai dizer na parábola que ele tira o vinho, tira o azeite, faz ali os curativos necessários e coloca aquele homem sobre o seu animal e leva-o para uma estalagem. E aqui, amados irmãos, eu quero aplicar já a palavra. Nós vamos ver, queridos, que aquela situação, descendo de Jericó, descendo de Jerusalém para Jericó, era mais ou menos, irmãos, uma visão panorâmica. Quem estava na cidade de Jerusalém, diz os historiadores, que conseguia facilmente avistar Jericó em uma visão panorâmica. Ele conseguia ver toda a região. É mais ou menos assim, quando você sobe lá na caixa d'água e você olha lá de cima, você consegue ver o Cantagalo, consegue ver o Jardim dos Cunha, consegue ver o Bambuzal. Era a visão que ele tinha, uma visão panorâmica da saída de uma cidade e a chegada de outra cidade. Porém, amados irmãos, o percurso de uma cidade para outra é que esconde os perigos. Diz os historiadores que esta estrada que levava de uma cidade a outra, ali havia homens perigosos, muitos esconderijos, uma estrada com o percurso muito difícil, muito acidentada, com muitas rochas, o percurso muito difícil de ser percorrido. Diz também alguns historiadores que, possivelmente, o bando de Barrabás, aqueles que o povo clamou para que soltasse a Barrabás e prendesse a Jesus e crucificasse a Jesus, operava ali naquela região.
Então, queridos irmãos, o percurso era muito difícil, o acesso era muito difícil. E aquele homem, quando ele é abordado, ele tem ali os seus pertences levados. E quando se fala em despojar, eu entendo que levaram tudo. Penso que ele ficou ali somente com a sua roupa íntima. Por quê? Para descaracterizar. Porque o judeu, na sua essência, eles rejeitavam, eles negavam os gentios. Então Jesus ele vai a fundo na sua parábola para fazer o doutor da lei entender naquela parábola que o próximo abrange tanto branco quanto negro, tanto amarelo quanto asiático, quanto europeu, quanto africano. Para o Senhor Jesus não há acepção de pessoa. Então aquele homem ele fica descaracterizado para que quem passasse não soubesse a sua nacionalidade, não soubesse como que eu posso dizer aos irmãos, em que região ele morava, que povo ele pertencia. Nós vamos ver, amados irmãos, que Jesus ele faz isso de propósito para fazer o doutor da lei entender que o próximo é qualquer pessoa que está perto da gente. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, queridos irmãos, o texto vai continuar a dizer, e esse é o plano de fundo desta parábola, que vai passando ali o sacerdote, ou seja, um homem renomado, um homem conhecido, e olhando aquela situação, ele fez pouco caso, ele não ligou para a situação daquele homem que estava agonizando, e ele passa de largo, ou seja, deu de ombros. Com outras palavras, ele estava dizendo, isso aí não é um problema meu, isso aí outro resolve, eu vou continuar o meu caminho. E da mesma forma, ia passando um levita, para que eles pudessem, aleluia, continuar a trajetória. E ele vendo aquele homem ali naquela situação, ele também faz da mesma forma que o sacerdote fez. Isso não é um problema meu, não conheço, não sei de onde é. Talvez, se aquele homem estivesse vestido e fosse reconhecido como um judeu, eles parassem e ajudassem. Porém, eles não fizeram pouco caso da situação daquele homem. Porém, queridos irmãos, vinha no mesmo caminho um samaritano, um homem viajante, quem sabe, um homem de negócio, vendo aquela situação, aleluia, parou, analisou e viu que ele podia prestar algum auxílio àquele homem. E diz o texto, queridos, que ele desce do seu animal e dá ali os seus primeiros socorros. Ou seja, se ele tivesse algum compromisso naquele dia, aquele momento já estava cancelado, porque o compromisso maior dele naquele momento era com aquele homem que estava precisando de um apoio. Se ele tivesse uma reunião muito importante, naquele momento, aquela reunião estava sendo cancelada, porque aquele homem iria prestar os primeiros socorros àquele homem que ali estava meio morto. Então, queridos irmãos, este viajante, esse samaritano, ele presta os primeiros socorros, e é interessante dizer que ele oferece o que ele tem de melhor. Ele não deixa para fazer, desculpa a expressão, o meu português é muito pobre e a minha fala, irmãos, é muito simples. E então eu quero dizer aos irmãos que ele, naquele momento, ele fez de tudo para que ele pudesse atender a necessidade daquele homem. Então, queridos, ele para e entrega o melhor. Ele não fez aquilo de meia boca ou de qualquer jeito, eu vou dar um jeitinho aqui. Não, ele entregou o melhor. Diz a palavra do Senhor que ele tira o azeite, tira o vinho e também está
pronto a carregar aquele homem para um lugar seguro. O vinho, queridos irmãos, serviu para lavar as feridas. O azeite serviu para untar as feridas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, amados irmãos, o animal serviu para levar aquele homem para uma estalagem, uma hospedagem, um lugar seguro de tranquilidade e de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer nesta noite, eu não sei como você adentrou aqui, quero fazer um parênteses na mensagem que Deus entregou ao meu coração para dizer para você, não sei como você chegou aqui, não sei qual é a tua situação espiritual, não sei como você adentrou as portas deste templo nesta noite, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, o bom samaritano, ele tem vinho e também tem azeite e também tem um bom animal para te levar a um lugar seguro e de tranquilidade. Com outras palavras, eu quero te dizer, vinho, ele simboliza na Bíblia a alegria. Então Jesus, através do Espírito Santo, tem alegria para você que entrou com o coração triste, com o coração machucado, com o coração ferido. Ele também tem azeite. Azeite é o quê? Simboliza o Espírito Santo. Ele também tem o Espírito Santo para derramar sobre cada coração aqui nesta noite. Então se sinta, aleluia, protegido e amparado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Também tem lugar seguro, porque ele coloca aquele homem sobre o animal e leva para uma hospedagem. Hospedagem, amados irmãos, aquele homem recebeu ali mais recursos, aquele homem recebeu um tratamento melhor, pôde descansar. Então, se você entrou aqui nesta noite cansado, fadigado, as lutas da vida, as intempéries da vida estão te sufocando, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele também te dá descanso, ele te dá paz, ele te põe num lugar seguro e cuida de você como ninguém nunca cuidou. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja amparado por Deus nesta noite através do bom samaritano, pois ele está aqui nesta noite, porque a própria palavra vai dizer que aonde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está presente. Então ele está presente aqui conosco. Você pode glorificar a Jesus por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, a palavra, ela nos confronta a atender a necessidade do próximo. E você pode perguntar nesta noite, como o doutor da lei, quem é o meu próximo? A palavra do Senhor vai dizer que o próximo são todos quanto necessita de uma mão amiga. A palavra do Senhor vai dizer que o próximo é o nosso inimigo. Sabia disso? Lembro-me, amados irmãos, daquela oportunidade que Davi, o rei Davi, ainda garoto, adolescente, recebe a unção de Samuel como rei. Ele é ungido rei, mas ele ainda não assume o posto de rei. E ele está participando de uma refeição junto com o rei Saul, enciumado, porque ele já sabia que Davi iria assumir o seu lugar, porque Deus já tinha ordenado, e ele tenta matar a Davi. Ele joga uma lança que Davi se esquiva e ela é cravada na parede. Davi foge. O filho de Saul, Jonatas, faz uma aliança com Davi e fala: olha, Davi, foge, porque o meu pai certamente vai te matar. Ou seja, Saul, naquele momento, está se declarando inimigo pessoal de Davi. Davi foge, vai se esconder nas cavernas e fica um período no deserto. E uma outra oportunidade, Davi agora está escondido numa caverna e vem Saul em uma batalha, juntamente com o seu exército, cansados, eles deitam e dormem, e um sono muito profundo. E aí um dos companheiros de Davi naquela ocasião, Davi agora adulto, um homem responsável, um homem de batalha,
e ele recebe a orientação de um dos seus amigos ou companheiros de batalha. E diz, olha, Deus certamente entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Vai lá e acaba com ele. Davi, por sua vez, vai até Saul e corta um pedaço da vestimenta do rei Saul. E diz a palavra do Senhor que naquela oportunidade ele chora amargamente. E aí, amados irmãos, nós vamos ver que Davi usou de misericórdia para com o seu próximo. Ele tinha tudo nas mãos para acabar com a vida de Saul, mas não o fez. Nós vamos ver, amados irmãos, que Jonatas morreu e agora há uma aliança que perdura durante os anos. E lá na frente, Davi, como rei, ele vai perguntar aos seus servos se havia alguém da família de Jonatas, para que ele pudesse abençoar. E alguém se levanta e diz, olha, existe um rapaz, filho de Jonatas. Quando ele nasceu, ele caiu e ficou aleijado. Ele não pode andar. Ele está lá em Lodebar. Lodebar significa, no original, lugar sem pastor, lugar sem cuidado. E aí, amados irmãos, ele manda buscar o moço. E agora ele devolve a compaixão que foi usada com ele, com a geração de Jonatas. Ele traz aquele moço e coloca ele para se alimentar sobre a mesa do rei. Ou seja, misericórdia gera misericórdia. Favor gera favor. Compaixão gera compaixão. E aí, amados irmãos, continuando aqui o nosso raciocínio, nós vamos ver que o inimigo, ele às vezes está bem ao nosso lado. Talvez o teu inimigo é o vizinho que te incomoda constantemente. Mas o texto vai nos apontar que nós também devemos ser misericordiosos com os nossos vizinhos. É o texto que fala, é a palavra que nos confronta. Não é invenção minha, não é algo novo, é algo que está, amados irmãos, nu e patente aos nossos olhos. Quem é o teu próximo? A palavra do Senhor vai dizer que se o teu inimigo pedir para você caminhar com ele 1 quilômetro, vá com ele 2. Olha, irmãos, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que se o teu inimigo ferir a tua face direita, oferece a esquerda também. É lógico que a gente não vai ficar tomando tapa na cara toda hora. Não é verdade, irmãos? Mas eu quero aqui dizer que é um sentido figurado, que nós, irmãos, devemos também prestar, amados irmãos, favores ou misericórdia, estender a mão aos nossos inimigos. Quem sabe o teu próximo é o patrão lá que você trabalha com ele e você tem a oportunidade de mostrar misericórdia para com ele. Quem sabe o teu próximo é o mecânico lá que te enganou falando que trocou a peça do teu carro e depois você descobriu que ele não trocou. E a palavra do Senhor manda-nos usar de misericórdia com os tais. Talvez o teu próximo é aquela pessoa que você não fala há muito tempo, mas a palavra, ela confronta a gente nessa noite e ela nos orienta. Vai lá e faz as pazes com aquela pessoa. Usa de misericórdia. Mas olha, ele me enganou, ele me trapaceou, ele falou poucas e boas. Mas a palavra nos orienta nesta noite. Use de misericórdia para com aqueles. Por quê? Porque se nós fazermos isso, certamente herdaremos a vida eterna. Porque, amados irmãos, quando o doutor da lei, ele fala os 10 mandamentos, ele está falando, olha, eu sirvo a Deus, eu não adoro outros deuses, eu não me prostro diante de imagem, eu glorifico a Deus, eu tenho as santas escrituras debaixo do braço, eu faço de tudo pela palavra. Mas aí quando falou do próximo, por quê? Porque, amados
irmãos, quando fala do próximo e entra dentro dos 10 mandamentos, porque se divide em duas partes, a primeira parte, irmãos, é adoração a Deus, porque Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é justo, Deus é juiz, Deus é advogado, Deus é o médico dos médicos, Deus é o nosso Senhor, e isso é irrevogável. Mas quando entra a nossa parte para com o próximo, para com aqueles que estão à nossa altura, aí o negócio aperta um pouco. Por quê? Porque quem cumpre, aleluia, o mandamento de ajudar o próximo, ele não rouba. Por quê? Porque ele tem compaixão do próximo. Ele não mente. Por quê? Porque ele tem compaixão do próximo. Ele não adultera. Por quê? Porque ele tem compaixão do próximo. Ele, amados, não levanta falso testemunho. Por quê? Porque ele tem compaixão do próximo. Ele não fala mal dos outros. Por quê? Porque ele tem compaixão do próximo. Ele não fofoca. Por quê? Porque ele tem compaixão do próximo. Ele honra o pai, ele honra a mãe. Por quê? Porque ele tem compaixão do próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele honra a igreja. Por quê? Porque ele tem compaixão do próximo. Louvado seja o nome de Jesus. Ele honra o pastor. Por quê? Porque ele tem compaixão do próximo. Ele honra as leis que são regidas pelo país. Por quê? Porque ele tem compaixão do próximo. Eu falei para os irmãos que a palavra seria um tanto quanto pastoral, porque eu não sei pregar, mas, amados irmãos, quando, aleluia, a gente louva a Deus, honra a Deus, aleluia, a gente cumpre uma parte do mandamento, mas quando, amados irmãos, a gente ama o próximo, a gente cumpre a segunda parte do mandamento. E aí a pergunta que não quer calar nesta noite é essa: quem é o teu próximo? Aleluia, quem é o teu próximo? Quem Deus tem colocado ao teu lado como próximo? Louvado seja o nome de Jesus. O teu próximo é aquele que talvez te trapaceou. O teu próximo é aquele que talvez te deixou em uma má condição. O teu próximo é aquele que talvez te deixou triste. O que eu posso fazer para entrar no reino do céu? Um pouco adiante, no livro de Lucas, nós vamos ver um jovem rico. Ele faz a mesma pergunta. E ele faz a pergunta ao Senhor Jesus: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus também pergunta para ele: o que é que você tem feito? Aí ele fala: eu honro meu pai, a minha mãe, tenho seguido os mandamentos. Aí Jesus fala assim para ele, assim, ó, você disseste bem, ou seja, você fez bem. Até hoje eu vou te elogiar porque a tua conduta tem sido boa, mas falta-te uma coisa. E aí é onde aperta. Aí é onde que a palavra confronta com a gente. Aí é onde que a palavra fala assim: olha, você tem que ser cristão verdadeiro. Porque o doutor da lei, amados irmãos, o que ele era? Era um homem que tinha a lei, que vivia a lei, mas num jargão popular, era aquele que falava assim: olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, pode fazer aquilo que eu falo, mas eu não dou testemunho para você faça aquilo que eu faço. E Jesus está confrontando aquele doutor da lei e vai confrontar o jovem rico a fazer isso. Olha, falta uma coisa. Vocês estão cumprindo certinho a palavra. Vocês têm usado bem a palavra. Mas vocês têm vivido a palavra. É isso que está em jogo, é a nossa vida eterna. Não é falar que eu falo, mas é fazer aquilo que está escrito. E é onde aperta, irmão. É onde que a palavra nos confronta. É onde que a palavra, amados irmãos, faz a gente refletir. Quem é o teu próximo? Aí Jesus fala para aquele homem, o jovem rico, e diz para ele: olha, meu amigo, está te faltando uma coisa. E ele fala: o que é que falta? Aí Jesus fala para ele assim: ó, vende tudo que você tem, dê aos pobres, ou seja, dê ao próximo, e segue-me. E ele, amados irmãos, entristeceu, porque ele não queria se desprender daquilo que ele tinha. Ele entristeceu, porque aquilo ficou pesado para ele. Ele entristeceu, porque aquilo deixou ele triste. Ele entristeceu, porque aquilo mexeu com ele. Então ele fala assim: olha, eu não vou vender aquilo
aquilo que eu possuo, aquilo que eu conquistei com muito esforço, eu não vou dar. E a pergunta que não quer calar: quem é o teu próximo? Você está disposto a entrar no reino do céu? Vende tudo que você tem. Pastor, você está falando para me vender o meu carro? Não. Pastor, você está falando para me vender minha casa? Também não. Pastor, você está falando para me vender os meus bens? Também não. Desprende do que você tem. Talvez é o egoísmo de reconhecer que você errou, que você tem que estender a mão para o teu próximo, para o teu amigo, para o teu companheiro de trabalho, para aquele camarada lá que puxou o teu tapete, você está magoado com ele. É isso que Jesus está falando para nós nesta noite. Vende tudo que tem, ou seja, se disponha a tirar toda a mágoa do teu coração, toda a amargura, toda a tristeza, tudo aquilo que está corroendo o teu ser. E segue-me, porque certamente você entrará no reino do céu. A palavra, amados irmãos, que eu quero deixar para vocês nesta noite: quem é o teu próximo? Uma pergunta um tanto quanto fácil de fazer, mas difícil de responder. E mais difícil ainda de aplicarmos em nossa vida. Então, eu peço para você, nesta noite, que você possa voltar para a tua casa com esta palavra no coração e dizer: quem é o meu próximo? Talvez o meu próximo foi aquele rapaz lá no Farol que eu refuguei, que eu tive a oportunidade de o abençoar e não o abençoei. Quem sabe o meu próximo foi o dia que eu passei e vi uma senhora com um carro quebrado. E vendo ela naquela situação, eu passei de largo. Não é um problema meu. Talvez venha o CT, ou um guincho, ou o seguro dela para atender. Talvez o meu próximo foi quando eu passei por uma situação de uma pessoa de moradia de rua. Eu podia estender a mão, levar uma palavra e levá-lo até um estabelecimento e pagar um lanche. Mas eu não me importei com a situação daquele homem. Nós vamos ver que o samaritano, ele não estava à procura de status. O samaritano, ele não estava à procura de popularidade. Porque hoje, queridos irmãos, e isso Deus ministrou ao meu coração, e essa palavra tem mexido comigo há alguns dias. Hoje, as pessoas elas querem popularidade. A pessoa está numa condição ruim. E nós queremos filmar para mostrar para todo mundo, ao invés, amados irmãos, de tirarmos o paletó. E quem sabe prestarmos um socorro. E pedir para alguém ligar para o bombeiro, ligar para o SAMU, ligar para o 190. A gente está preocupado em tirar a selfie com um homem que está necessitado. Quem é o teu próximo? Talvez o teu próximo é aquela pessoa que trabalha na padaria e que você tem a oportunidade de falar de Jesus para ele e você não fala. Talvez o teu próximo é aquela pessoa que você passa todos os dias e você fala: eu não o conheço, não me interessam os problemas dele. E aí o Senhor Jesus, ele fala para nós nesta noite: quem é o teu próximo? Eu sei quem são os meus próximos. E às vezes, amados irmãos, a gente podia colocar um tema nesta palavra, e eu já vou finalizar, estou concluindo. A gente podia dar um tema para esta palavra e dizer: quem é o teu próximo? Mas, queridos irmãos, em outra situação, a gente poderia dizer: quem são o nosso próximo? Porque depende da situação que a gente vai viver. É muito particular. Essa questão que o Senhor Jesus está esclarecendo para nós aqui nesta noite é muito particular. O meu próximo é diferente do teu próximo. O meu próximo talvez vive numa condição diferente do próximo que você tem e precisa atender. E eu quero que você vá para a tua casa nesta noite, pensando nesta palavra: quem é o meu próximo? Se você ainda não sabe quem é o teu próximo, quando você chegar na tua casa, em vez de você ligar a televisão no Fantástico ou no Domingo Espetacular, você ajoelhe no seu lugarzinho de oração,
no lugar reservado, ou sente na beira da tua cama e peça para o Espírito Santo revelar para você a quem você deve estender as mãos. Porque este bom samaritano, ele não se importou qual era a nacionalidade, não se importou qual era o grau de escolaridade daquele homem. Ele não se importou se era um empresário, se era um homem popular, se era um homem simples. Ele não se importou, porque aquele homem estava descaracterizado. Quem é o teu próximo?